Amém, glória a Deus. Então, a Bíblia, ela tem milhões de assuntos que falam sobre mãe e filhos também. Para nós resumirmos um pouco mais esse diálogo que nós estamos tendo, a Bíblia fala que o filho dá conselho para o filho. Em Provérbios capítulo 15, 20 diz: um homem insensato, ele despreza sua mãe. Um homem insensato despreza sua mãe, mas um homem sábio honra a sua mãe, honra o seu pai. Amém? Porque Deus mandou nós honrarmos, orarmos por ele. Todos os dias. É casado? Tem a sua esposa? Tem o seu esposo? Não mora mais com seus pais? Tem a sua casa? Tem a sua vida? Mas não custa nada lembrar do seu pai, lembrar da sua mãe. Não custa nada. Não dependem mais dos pais. A missão já foi realizada, mas não custa nada lembrar do seu pai e lembrar da sua mãe. Amém? Não desprezar, porque a Bíblia diz que o homem insensato, ou seja, um homem tolo, um homem ignorante, um homem que não tem sabedoria, um homem que não tem inteligência, ele é insensato. E o que ele faz? Ele despreza a sua mãe. Mas um homem que tem sabedoria, um homem que tem inteligência, um homem, a mulher que tem um coração voltados para as coisas de Deus, ele sabe, ela sabe que aquela mulher que está ali já velha, toda enrugada, com 74 anos, 84 anos, ele sabe, ela tem a ciência, ele tem a ciência, ela tem o conhecimento que aquela mulher que está com 100 anos de idade, se ele está ali, se ela está ali naquela posição, foi por causa da origem, por causa daquela velhinha, por causa daquela enrugada. E ele não pode jamais desprezar aquela mulher. Ele tem que tratar aquela mulher como uma rainha, como um rei, porque ela que deu origem a ele. Ele conheceu ela quando ela era nova. Ele teve ela teve ele quando ela tinha 20, 18, 19, foi seu primeiro filho. Ela gera até 50 anos. Hoje tem mães que até geram, tá com 50 anos, já ainda está gerando filhos. Então, o filho inteligente, o filho sábio, não despreza a sua mãe, jamais. Imaginável, mas isso acontece. Tem filhos que desprezam sua mãe, colocam num asilo, jogam num asilo, tá entendendo? Não vai visitar sua mãe, não faz uma ligação. Eu já convidei a minha mãe. Na segunda-feira eu já liguei, disse, vai ter um culto tal dia, tal hora, em homenagem das mães. A senhora é convidada para estar lá louvando a Deus. Quando a gente vai para a igreja, quando a gente se inclina a ir para uma igreja, a gente vai por causa de quem? Do pastor? Não. Por causa dos irmãos? Não. A gente vai por causa de Deus. Por causa dele. A gente vai cultuar ele, agradecer a ele, adorar ele. Em reunião com aqueles mesmos irmãos, numa mesma fé, num só espírito ali, todos ali reunidos, para quê? Para buscar aquele em cuja presença nós estamos. É com essa mente que a gente nos reunimos. É com essa intenção de dar importância à palavra de Deus. É necessária a palavra de Deus. É essencial a palavra de Deus, porque ela é o pão que alimenta a nossa alma, ela é o pão que alimenta nosso espírito, e nós não podemos jamais deixar Deus em último plano, em último lugar. Jamais. Amém? O melhor presente que nós temos que dar para a nossa mãe é levar ela para a igreja, para ela ouvir a palavra de Deus. Amém?
Dá a conhecer a ela o Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele só enviou para as mães? Não. Ele só enviou para os pais? Não. Ele só enviou para os filhos? Não. Ele só enviou para os avós? Não. Ele enviou para o mundo, para a humanidade. Todo aquele que crê e se arrepende dos seus pecados tem a vida eterna. Amém. Tem a vida. E o filho, a filha que lembra da sua mãe, não despreza sua mãe, não despreza sua mãe. Esse filho é abençoado por quem? Pelo presidente da República? Pelo governador da terra? Pelo prefeito? Não. Pelo Deus da Bíblia, pelo Deus que criou Adão, que criou a Eva lá no Jardim do Éden, criou os homens da terra, as mulheres da terra. É nesse Deus que nós devemos esperar. Amém. É nesse Deus que nós devemos invocar. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, que quer o quê? Quer que as famílias conheçam a verdade. E quem é a verdade é Jesus Cristo. E aonde a gente encontra essa verdade? Na igreja, a casa de Deus, que está no bairro, está na cidade, está num bairro, tem uma casa de Deus. Onde aqueles irmãos vinham, tiram 2 horas para estar ali. Para quê? Para comer o pão da vida, para comer a palavra de Deus. Porque eu já disse e repito, vai chegar um dia que vai ter fome, vai ter escassez da palavra de Deus na terra. Amém. Então a Bíblia ensina-nos, nós, os viventes da terra, que nós devemos sempre orar, orar pelos nossos familiares. Está entendendo? Para que eles tenham saúde. Eu não posso dar nada para minha mãe. Eu não posso dar nada para minha mãe, mas Deus pode. O Deus da Bíblia pode dar o que ela deseja, a saúde. Isso é Deus que dá. O que Deus força? Ele dá força para ela, ele dá vida, ele prolonga a vida. Isso aí quem dá Deus. Eu não posso dar. O que eu posso dar é a minha oração. O que eu posso dar é o meu clamor a Deus. É a minha fé a Deus. As minhas lágrimas para quem? Para Deus. Porque Ele pode fazer alguma coisa. Quantos testemunhos nós não temos de mães que oraram pelos seus filhos quando eles estavam desesperados, quando eles estavam numa situação difícil de enfermidade? O filho estava num estado já um estado final, ele estava enfermo, desenganado pelos médicos, e a mãe ali chorando na presença de Deus. Ela estava ali derramando a alma dela. Me lembrei de uma mulher chamada Sulamita, que ela não tinha filho, e aí ela foi abençoada por Deus. Deus deu um filho para ela. Ela era uma senhora, ela já vivia com um velho. E o profeta Elias disse: o que tu queres? O que falta? Faltava um filho. Mas a Bíblia diz, e não é eu, que Deus, a criança ainda era uma criança, estava com o pai. A criança teve uma forte dor de cabeça e a criança morreu. E ali aquela mãe angustiada, era aquela mãe que estava aflita, foi atrás do profeta e ela disse: eu pedi alguma coisa de ti? Não, tu quis me dar. E por que agora acontece isso comigo? O filho que tu me deste está lá na minha casa, morto. E ele foi lá e Deus ressuscitou aquele filho. É a bênção de Deus. E deu de volta para aquela mãe a alegria. Amém? A alegria de estar na terra. Porque o desejo do coração da mãe, creio eu, é que os seus filhos
tenham vida, tenham êxito, tenham sucesso, tenham isso, se deem bem na terra, estudem, façam, se formem, arrumem um bom emprego, etc. Esse é o desejo do coração da mãe e do filho também. Então, e também a Bíblia fala de duas mães prostitutas na época do rei Salomão, que o filho de uma prostituta morreu e o filho da outra prostituta viveu, e aí uma queria dar o golpe na outra, querendo ficar com o filho. Ela trocou o filho dela pelo filho que tinha morrido. Elas eram duas mães prostitutas. E houve aquela contenda, e o rei Salomão tinha que julgar diante de Deus. E aí as duas estavam se acusando: não, esse filho é meu, não, esse filho é teu, não, o teu é o morto, o meu é que vive, etc. E aí o rei Salomão não sabia de quem era o filho. Não tinha naquela época DNA, não existia essa ciência como hoje tem para descobrir quem é o pai daquela criança, quem é a mãe daquela criança, de quem é aquela criança. Não existia nada disso, não. E o rei Salomão disse: traz uma espada para cá, para ele descobrir quem era a mãe verdadeira. Vamos cortar essa criança no meio, partir essa criança no meio, já que as duas estão brigando aí, dizendo que ela é a verdadeira mãe, a outra é a falsa. Reparte, dá uma metade para uma e uma metade para outra. Só assim a gente resolve o problema que está aqui em Israel. E a verdadeira mãe, coração de mãe, falou alto ali. Não queria ver o seu filho morto de maneira alguma, por hipótese alguma. E o coração dela disse: não, rei, entrega ele para ela. Ela é a verdadeira. A outra: não, pode cortar. Já, então nem eu e nem ela. Então o rei naquele momento disse: entrega o filho para essa mãe, porque ela é a verdadeira mãe. Então ali Israel, Jerusalém, soube que sobre Salomão existia o Espírito de Deus e sabia julgar tudo o que acontecia ali. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. E ali ele descobriu a verdadeira mãe. Então esse é o Deus que nós estamos aqui adorando. O Deus da Bíblia. O Deus que é o nosso Pai. Ele é que cuida de nós. Amém? Ele é que não deixa faltar o pão de cada dia, a respiração, o fôlego. A este Deus nós rendemos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém? E a Bíblia nos ensina, tem muitos exemplos de histórias, mas o que mais que eu quero deixar hoje é para nós, os filhos, honra o teu pai e honra a tua mãe. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Agradecer a Deus por eles estarem vivos ainda. Deus permitir, né? Hoje os pais têm mães novas, tem mãe com 20, tem mãe com 30, tem mãe, mas também tem mãe com 80, tem mãe com 90, tem mãe com 70. Que Deus guarde, que Deus ajude, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha... E que elas possam se voltar para Deus. Quando você decide ir para uma igreja, você não vai por causa do filho. Claro que ele é importante na sua vida, claro, é um filho. Mas por que você vai para a igreja? Por causa de Deus. Por causa da palavra de Deus. Tá entendendo? E ponto final. Vai
comungar ali, vai estar em comunhão ali com aqueles irmãos, mas por quê? Todos têm que saber, por causa de Jesus Cristo, é que eu estou nessa igreja para glorificar Jesus Cristo, que tem me ajudado, que tem me auxiliado e que tem me livrado a Ele. Eu amo, eu adoro e eu não tenho vergonha de vir para essa igreja aqui junto com vocês, para dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu estou aqui para lhe render todo louvor, juntamente com vocês que são os discípulos dele. Já se passaram 2000 anos, já se passaram não sei quantos tempos, mas Jesus continua sendo um guardador, Jesus continua sendo misericordioso e livrador. Quando uma mãe e um pai ora fervorosamente por qualquer filho, pode estar no Japão, pode estar nos Estados Unidos, pode estar no Brasil, pode estar lá não sei aonde, não interessa, Jesus sabe tudo, Jesus vê tudo e Jesus é que manda em tudo. E ele se rende, ele confessa. E Jesus também está confessando lá no céu, porque Jesus falou, e não foi eu, que quando um pecador e uma pecadora confessa Jesus diante do povo, quando ele confessa que Jesus é o salvador da alma dele, do espírito dele, ele se rende, Jesus também faz o mesmo lá diante do Pai. Ele está me confessando lá no meio daqueles discípulos, lá no meio daqueles seguidores, daqueles adoradores da minha igreja. Vamos também confessar o nome dele aqui no céu. E quando ele morre, o pecado dele está perdoado, a iniquidade dele está perdoada, e ele entra no céu de glória. Que bênção maravilhosa! É isso que Deus quer na nossa vida. É isso que Jesus deseja. Que todos reconheçam que Jesus é o Salvador, que Jesus é o remidor, que Jesus é o mediador entre Deus e o homem. E reconhecendo isso, essa teoria, essa doutrina, só nos resta nos rendermos diante dele. Porque vai chegar a separação. E Jesus vai separar os dele, os escolhidos. E só vai entrar no céu mesmo quem ama Jesus Cristo de todo o coração. De todo o coração. Quem adora Jesus Cristo. Deixou pai, deixou mãe, deixou filho, deixou tudo por amor a Jesus Cristo, por amor à sua palavra, porque Jesus é digno disso. Jesus deixou o pai dele lá no céu para vir nessa terra pecadora para pregar o evangelho para nós, os pecadores, que merecíamos o inferno. Jesus veio nesse mundo e pregou o evangelho para nós. Nós devemos fazer o mesmo. Amém. Jesus nos abençoe hoje para toda a eternidade, nos console, nos conforte. Entregamos na mão dele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todas as nossas causas. Tudo nós entregamos na mão de Jesus. Tudo. Nenhuma reserva, não deixamos nenhuma reservazinha. Jesus está nas tuas mãos. Toma o primeiro e o último lugar. Amém? O culto é teu. A hora é tua. O mundo é teu. A vida é tua. Tudo aqui é teu. Nós não temos nada. Nós só somos mordomo. O Senhor é que é o dono. O Senhor que é o essencial. O Senhor que é o fundamental. O Senhor que tem que estar em primeiro lugar. É Jesus. Amém. Para esse Jesus nós rendemos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Hoje e para toda a eternidade. Amém.